4h27, a gente segue falando de Oscar, da indicação do filme O Agente Secreto para 4 categorias. A gente abriu aqui o programa hoje comemorando. O filme concorre em melhor filme internacional, melhor ator com Wagner Moura e melhor elenco, categoria que é uma novidade nessa edição do Oscar. E agora a gente tem a alegria de receber a pessoa que vai subir lá para receber a estatueta do Oscar se o Agente Secreto ganhar em melhor elenco, que é o diretor do elenco do filme, Gabriel Domingues. Boa tarde para você, muito obrigada por aceitar o nosso convite num dia de alegria imensa. Eu queria que você começasse falando da emoção de receber essa indicação. Boa tarde para todo mundo. Olha, hoje é um dia assim extraordinário, muito especial. O filme teve 4 indicações e eu acordei recebendo essa notícia de que foi indicado na categoria de melhor elenco, né, melhor casting, como eles chamam. E para mim foi uma surpresa e uma alegria gigantesca, assim, representar o Brasil no Oscar e poder trabalhar por esse filme do Agente Secreto, né, trabalhar por essa obra tão expressiva. Estou muito feliz. O Gabriel, a gente deu a notícia aqui como vitória, porque a gente sabe, enfim, se compararmos as estruturas, o dinheiro disponível do nosso cinema, não estou falando de talento nem de criatividade, porque isso a gente tem demais, mas se a gente comparar as estruturas, você está com um filme entre os 10 melhores, né, na principal categoria do Oscar, então é um feito vitorioso. Mas eu queria, Gabriel, que a gente aproveitasse esse momento para você explicar para a gente um pouco do seu trabalho. Porque a gente, quando assiste ao Agente Secreto, a gente vê que o Wagner Moura, que é o protagonista, brilha, mas diversos outros personagens são muito marcantes na história. Mesmo aqueles que às vezes têm menos falas, têm uma participação que não é tão extensa, mas que é muito marcante. Como é que você trabalhou, o que te direcionou para encontrar esses rostos, esses nomes nesse Brasil da década de 70, que é o Brasil que o filme mostra? Claro. Bem, na verdade, assim, eu comecei a minha carreira fazendo um filme do Kleber, né? Eu fui assistente de elenco do filme Aquários, então foi meu primeiro trabalho. Então eu já conhecia razoavelmente, assim, conhecia bem o trabalho do Kleber e também um pouco do jeito dele de trabalhar. E aí quando eu fui convidado para fazer o Agente Secreto, para fazer o cast, né, o elenco do Agente Secreto, a gente se debruçou muito sobre o roteiro, assim, acho um roteiro brilhante escrito pelo Kleber. Os personagens são incríveis, cheios de cores, cheios de complexidade, cheios de contradição. E é um processo muito interessante, assim, foi muito rico. Toda a troca que eu tive com o Kleber e com toda a equipe, com o Leonardo Laca, que é diretor assistente, preparador de elenco, com a Emily Lesclos, que é produtora. Eu acho que a gente discutiu muito, teve muito debate em cima dos personagens e das possíveis opções para representar cada papel no filme. E aí, bem, eu já trabalho com o elenco há muito tempo, né? Eu sou um diretor de elenco que tem mais de 10 anos de carreira e fui atrás das pessoas que eu achava que eram mais representativas para cada papel em termos de significado, de sentido político para o filme, na construção desse mosaico de figuras e rostos e corpos e expressões que é o elenco de um filme, assim. E felizmente a gente teve muito espaço, assim, eu tive muito espaço para pesquisar, para poder propor, para sugerir e encontrar pessoas tão diversas quanto as que compõem o elenco desse filme, né? Eu acho que o filme tem gente aí de, sei lá, muitos estados brasileiros, tem gente do Ceará, tem gente da Paraíba, tem gente de Pernambuco, tem gente de Alagoas, tem gente de Rio, São Paulo, Minas. É um filme muito, assim, diverso nas origens do elenco, assim, sabe? Uhum. Então eu acho Wagner, que é baiano, né? Então eu acho assim, fiquei muito feliz com o reconhecimento hoje da academia, né, na indicação, porque eu acho que, além de tudo, isso é um interesse pelo povo brasileiro, assim, as pessoas do Brasil, sabe? Eles ficaram bastante fascinados. Eu fui para Los Angeles agora, semana passada, eu fui a vários eventos, conversei bastante com as pessoas e eles estavam bem intrigados, fascinados com o filme, assim, sabe? Gabriel, você fala de um mosaico de personagens, de perfis. Queria te perguntar como é que é justamente essa composição
de um elenco com atores profissionais, com não atores profissionais, pessoas que construíram também a sua carreira fazendo outros filmes do Kleber. Como é que é montar realmente esse mosaico? Faz muito teste, é feeling? É tudo isso junto, assim, é teste, é feeling. Eu acho que, nesse caso especificamente, nesse roteiro do Agente Secreto, ele tinha muitos personagens, assim, então a gente foi seguindo caminhos diferentes para cada um, na pesquisa de cada um, assim. Tem muita gente que já fez outros filmes do Kleber, tem atores que participaram de Bacurau, tem grandes nomes, Hermila Guedes, sei lá, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, enfim, vários atores conhecidos do público de alguma forma, né? Então, é um pouco essa mistura, assim, essa mescla que eu acho que é um sistema que agrada ao Kleber, que é trabalhar com pessoas que têm já uma carreira consolidada, que têm já uma experiência grande no campo do cinema, e essa vontade também de conhecer gente nova, de trazer novos rostos, novas pessoas para a tela, assim, sabe? Então, a gente convidou, fez teste aberta, convidamos pessoas para participar abrimos uma convocatória, as pessoas se inscreveram. E quanto A gente abriu tempo uma leva? convocatória específica, 3 meses assim, de Três trabalho, mais meses ou menos. nessa pesquisa mesmo, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, enquanto você falava, estava aparecendo aqui algumas imagens para quem está acompanhando pela nossa live no YouTube da Tânia Maria. A gente ficou na torcida, claro, para que ela pudesse ser indicada a atriz coadjuvante. A gente sabia que a chance era pequena, mas de qualquer forma tem também nessa indicação de elenco a força do grupo, e a força dela tá ali, né? Por ser essa personagem que a gente comumente diz assim, roubou a cena. Sim, não, a Dona Maria é um ícone, né? Assim, é Sim. impossível não conhecer ela e não se apaixonar e se interessar por ela. A Dona Tânia já tinha feito o Bacurau, né? Ela faz uma participação em Bacurau. Eu acho que lá ela apaixonou todo mundo, ela arrebatou os corações. Então, quando eu entrei no filme, o Kleber já tinha essa vontade, já tinha escrito essa personagem, já imaginava muito ela, assim. E é maravilhoso. Ela fez, sim, ela é uma presença iluminadora, né? Eu acho que ela deu pra gente, a gente tem que ser muito grato por ela ter dado pra gente a oportunidade de trabalhar com ela e ela ter trazido toda a força e o carisma e a grandiosidade que ela tem como pessoa, porque ela é uma pessoa extraordinária, assim, independentemente de ser atriz profissional ou não, ela é uma pessoa extraordinária. Bom, e temos aí pela primeira vez, né, essa categoria no Oscar, uma categoria de elenco. Queria perguntar para você qual a importância que você vê do Oscar também reconhecer o trabalho desses diretores de elenco e dessa composição do time como um todo, né? Porque às vezes a gente vê ali um filme sendo destacado por uma atuação, por duas atuações, e nesse momento a gente tem quase que uma categoria coletiva, algo que a gente não costuma ver no Oscar. Sim, na verdade, eu acho que isso é a força das- dos membros da indústria lá de Hollywood, da indústria americana, que eu acho que tem uma tradição muito grande dessa figura que é o casting director, que é quem cumpre essa função de arregimentar, de desenhar o elenco assim de alguma forma, e eu acho que eles, com o passar dos anos, foram se organizando e foram crescendo e pleitearam esse reconhecimento por parte da academia, né? O mesmo acontece aqui no Brasil, a gente também, nos últimos anos, nos juntamos e começamos a pensar mais sobre a nossa própria importância dentro dessa cadeia de produção que é o audiovisual e o cinema. Mas eu acho que lá eles têm muito mais tradição, né? Eles têm muito mais anos a figura do casting director lá nos Estados Unidos, ela tem muito mais tempo de trabalho, assim. Então, acho que eles pleitearam isso e conquistaram. E o clima, quando eu estava lá em Los Angeles, né, em Hollywood, era de muita felicidade por estar pela primeira vez tendo esse reconhecimento, assim, sabe? Maravilhoso. O Gabriel, a gente também está vendo algumas cenas aqui com o Wagner Moura. Eu queria falar com você sobre ele. O Wagner Moura é um ator, enfim, extraordinário, de um talento, né? Espetacular mesmo, em vários momentos da carreira dele. A gente falou assim, bom, esse é o ápice dele. E ele sempre faz novas partes, né? Ele tem novas produções que ele está sempre se superando e mostrando toda a sensibilidade dele. E eu queria te perguntar o seguinte, que é uma curiosidade de leiga. Por quê? Muitas vezes o ator que vence
as pessoas acabam conectando que o melhor ator pode ser aquele que tem aquela interpretação mais, eu não quero usar uma palavra pejorativa, mais amplificada, mais exagerada. E o Wagner Moura tem como marca, ele às vezes é um movimento de face, às vezes é um jeito de olhar, às vezes é a força da sutileza, que eu acho que ele tem muito. E no filme, sem dar spoiler para não estragar quem ainda vai assistir, tem um momento, uma cena que, digamos, é uma cena do comecinho ali, que ele é parado por um policial que tenta de alguma forma arrancar um dinheirinho e começa a tentar inventar problema no carro. E tem uma frase do Wagner Moura que o policial indica ali que o pneu pode não estar bom e ele fala assim: é um bom step. O jeito que ele fala, a expressão, quer dizer, é uma fala mínima, mas eu fiquei com a frase do é um bom step na cabeça muito tempo. Como a pessoa pode, numa coisa tão sutil, mostrar tanto o talento que tem. Eu queria que você falasse do Wagner Moura e da sua expectativa dele estar, se ele de fato pode, a gente pode sonhar com um Oscar para ele. Cara, o Wagner além de ser um brasileiro extraordinário, ele é um grande ator, né? E eu fico muito feliz que ele tenha existido todo esse reconhecimento para o trabalho dele. Eu acho que o filme o roteiro do Kleber constrói esse terreno para o Wagner poder explorar muitas nuances da interpretação dele, assim, né? Ele tem muitos caminhos, ele está sempre em cena, está sempre com diferentes personagens, assim, experimentando diferentes tipos de relações. Então, acho que isso é um prato cheio para um grande ator como ele mostrar todas as suas facetas, as suas nuances, assim. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem excelentes chances, porque, além de tudo, Wagner era uma figura muito carismática, muito sedutora, muito apaixonante, né? Eu acho que o público americano também se encantou por ele de uma forma, assim, genial. E eu acho que a gente tem ótimas chances, assim, de ganhar como melhor ator. Eu acho que o Brasil tá bem representado com Wagner, assim. Nossa, muito. E outra pergunta, agora olhando pelo retrovisor. A gente noticiou que o Agente Secreto está igualando o recorde de indicações de Cidade de Deus, filme lá de 2002, que, se não me engano, concorreu ao Oscar em 2003. 4 indicações em categorias diferentes, né? Não são as mesmas categorias, mas 4 indicações. E aí a pergunta que eu te faço lá naquela época todo mundo dizia, Cidade de Deus merecia, é um filme extraordinário. O que mudou? Você acha que a gente chegou nesse momento em que temos um Oscar com Ainda Estou Aqui no ano passado, agora 4 indicações, o Agente Secreto premiado em vários, né, prêmios internacionais de enorme prestígio. O que mudou? Nós estamos falando de uma evolução do cinema brasileiro, nós estamos falando de uma mudança da academia, do Oscar, enxergar o mundo do cinema e olhar além da bolha. Nós estamos falando do público brasileiro que movimentou muito as redes, e isso tem alguma influência. Do que nós estamos falando para estarmos aqui hoje comemorando essas 4 indicações? Eu acho que tudo que você falou procede, assim. Eu vejo todas essas mudanças como fatos que levaram a esse cenário de agora, assim. Eu acho que, diferentemente da época do Cidade de Deus, assim, o fato de a gente ter um filme no ano passado e um grande filme esse ano também mostra que o cinema brasileiro tem fôlego, que a gente é, sim, uma indústria madura, capaz de produzir grandes filmes de interesse, de relevância, de expressividade para o mundo todo, e que isso não seja mais um evento espaçado, assim, que não seja mais uma casualidade, sim, algo que se consolide dentro do panorama de cinematografia, da cinematografia mundial, internacional. Eu acho que sim. Existe agora nos Estados Unidos e talvez, bom, não sei, no mundo, uma discussão sobre representatividade, sobre vontade de ver. Isso foi muito falado para mim lá enquanto eu estava participando dos eventos lá nos Estados Unidos, em Los Angeles e Nova York. Como as pessoas se encantam com a presença e a diversidade das figuras que estão no Agente Secreto e como elas são reais, assim. Eu acho que tem uma vontade de ver figuras que se assemelhem com a realidade, sabe? Porque eu acho que isso o que gera um interesse, sabe? As pessoas ficam muito apaixonadas pela diversidade das figuras brasileiras, assim, sabe? Eu acho que tem um interesse no povo brasileiro também, assim, eu sinto
que eles ficam meio, não entendem, ficam intrigados e fascinados, querem entender mais, eles têm uma curiosidade sobre o Brasil, sabe? Tipo, então acho que é um bom momento. Sim. Gabriel, a pergunta que acho que todos que são indicados ao Oscar, brasileiros ou não brasileiros aí, estrangeiros, trabalhar em Hollywood a partir de agora é uma porta que se abre, é um desejo que se acende? Depende, acho que pode ser legal, sim, trabalhar em Hollywood, não sei, eu nunca não penso muito sobre isso agora, eu tô muito aqui no Brasil, sabe? Acabei de receber a notícia da indicação, eu ainda não tô vislumbrando nada, mas é claro, tem um interesse, assim, lá parece ser eles têm algo de interessante que acontece lá, que é a quantidade de coisas que eles produzem, a diversidade de produções e de um alcance muito grande, eu acho que é algo interessante, sim. Mas hoje, especificamente, eu estou 100% aqui no Brasil e com vontade de comemorar. Ah, e merecida, né? Tem que comemorar muito. Olha, eu queria esticar muito a nossa entrevista ainda, porque, enfim, merece e porque o assunto é maravilhoso. Mas nosso tempinho está chegando ao final, mas eu queria te pedir o seguinte: eu queria que você, para quem, né, não acompanha tanto cinema e que agora com o Agente Secreto veio Ainda Estou Aqui, agora o Agente Secreto, fica mais interessado em conhecer do cinema brasileiro, eu queria que você indicasse alguns dos seus trabalhos para que os nossos ouvintes possam aí memorizar e buscar para conhecer mais do seu trabalho e também algumas outras indicações do cinema nacional para você deixar uma listinha aqui para gente. Ah, tem tanta coisa legal para as pessoas assistirem em termos de cinema. Eu acho que o filme A Melhor Mãe do Mundo, da Ana Mulaerte, é incrível. O filme O Último Azul, do Gabriel Mascaro, é incrível. O filme Baby, do Marcelo Caetano, é incrível. Enfim, são três filmes que eu fiz recentemente, que foram lançados recentemente, que eu adoro e eu acho que eles são muito... falam muito desse bom momento do cinema brasileiro, sabe? Tá certo. Não, e é importante a gente aproveitar esse momento de vibração, né, do brasileiro que está curtindo tanto vibrar pelo nosso cinema, para a gente ir também estimulando o consumo, né, as pessoas assistirem, prestigiarem. E para terminar, eu sei que tem o grupo do Zap, do Agente Secreto. Eu quero que você conte como é que tá a farra aí no Zap, se tem meme, como é que vocês Ah, comemoram. muita figurinha, muita Como que diversão. você comemorou na hora que soube o que aconteceu naquele momento ali de ouvir a indicação? Cara, foi um auê danado. A gente se ligou, fez chamada de vídeo, cada um num canto. Tem gente de São Paulo, tem gente no Rio, tem gente em Recife. E celebração geral, assim. Hoje é dia de festa aqui. A equipe tá muito feliz. E vai ter mais comemoração à noite ainda. Sim, vamos ver. Ah, aguenta que precisa comemorar. Gabriel, muito Sim. obrigada, viu? Muito obrigada por essa conversa. Gabriel Domingues, diretor de elenco do filme O Agente Secreto, indicado nessa categoria, que é uma novidade no Oscar, que é melhor elenco. Então, muito obrigada por essa conversa. A gente tá aqui, ó, de dedos cruzados, viu? Valeu, gente. Obrigado. Bom trabalho aí para todo mundo. Tchau, tchau. Grande